sejam todos bem-vindos novamente ao canal Além da Matéria. Hoje traremos um tema muito especial, justamente na semana que a gente celebra os finados, que são os dias dos mortos. E a primeira perguntinha que eu te faço: existe vida após a morte? Acompanhem com a gente. Olá, Sara! Seja novamente muito bem-vinda, obrigado por estar aqui. E hoje é um tema que muita gente nos pediu, que é referente à morte. Existe vida após a morte? Como que é a visão espiritual da morte? Ei, Rafa, primeiramente estou muito feliz de a gente estar aqui nesse Além da Matéria. E eu acho um tema que é interessante, inclusive, para o nosso programa, né? Porque é justamente que trata disso do Além da Matéria. E essa questão da morte, muitas vezes, quando a gente tem uma visão muito material da vida, a gente acredita que a morte é o fim, que a morte é o contrário da vida. Mas quando a gente começa a desenvolver uma visão mais espiritual, mais ampla, mais transcendente da nossa existência, a gente começa a entender que a morte, na verdade, o contrário de morte não é vida, o contrário de morte é nascimento. Então, o que a gente acredita que é um fim, a gente entende que na verdade é mais uma etapa que aquele espírito está passando. Na visão espiritual, as entidades sempre referem para a gente, em relação à morte, como uma etapa concluída. Na verdade, é como se fosse inclusive uma celebração nesse sentido de que a pessoa conseguiu vir, ter a encarnação dela, fazer aquilo que precisava, aquilo que ela se dispôs, desenvolver a missão dela, que ela concluiu essa etapa e vai continuar essa etapa, outra etapa em outro plano, em outro lugar. Então, na verdade, é uma passagem de etapa e não um fim, né? Muitas vezes é inclusive um recomeço. Nossa, que interessante, porque a visão que eu sempre aprendi é: morri na época, quando criança, já era, não vive mais. Depois que eu comecei a conhecer um pouco mais do mundo espiritual, falou, existe uma vida. Mas na visão espiritual, então, ou seja, no momento que eu estou aqui é um momento de transição, e lá que é a real vida? Sim, lá, na verdade, a gente acha que a vida real é a vida que a gente vê com os nossos olhos físicos, que é o que a gente toca com as nossas mãos físicas. E, na verdade, a vida verdadeira é a vida espiritual. A gente está aqui passando uma etapa. E é interessante a gente pensar que nós não somos um espírito, um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. Ou seja, a gente é um espírito que está passando um momento de encarnação corpórea, mas que vão ter outros N momentos em outras esferas, né? Então, a gente meio que, na verdade, quando está morrendo, a gente está nascendo para a vida verdadeira. Uau! Uma novidade isso, porque para muita gente morreu e já acabou. Eu percebi agora que a gente estava nesse período de Dia dos Finados, e no México tem a celebração dos mortos, enfim, existem vários locais do mundo que existe essa celebração. E uma dúvida muito comum é, no México, por exemplo, eles dizem que nesse dia especial, o dia 2 de novembro, inclusive também é a mesma data que o nosso, os espíritos vêm, os que já se faleceram, vêm para visitar os parentes, para celebrar junto com eles, ou também, como a gente ouve aqui no Brasil, tem muita questão do... Você vai lá no cemitério, você vai lá colocar flores, os entes queridos que já se foram, eles realmente vêm fazer essa conexão com a gente, ou é mais algo mundano, vamos dizer, é mais algo que a gente precisa? Na verdade, é uma lembrança, é um dia para a gente lembrar, né? É um dia para ser marcado. Ele se refere, esses rituais que tem no México, em vários lugares, em várias culturas, a um momento que a Terra passou em que não havia tanta diferença entre a Terra e o plano astral. Então era comum eles verem as pessoas, os entes queridos que se foram, eles terem contatos. Isso muito antigamente. E tinha um dia especial, que era o dia em que realmente esses entes queridos vinham e você conseguiria conversar com ele, como se você estivesse conversando com alguém. Só que ao longo dos anos, os anos foram se passando, a Terra teve um adensamento vibracional muito grande, com tempestades solares também no meio de tudo isso. E nesse adensamento, a gente ficou tão mais material que a gente se afastou dessa percepção do plano astral com tanta clareza. Então, é um resquício desse momento, essa celebração. E sim, é um momento em que eles se lembram, eles se reverenciam e festejam, né? Porque em cada cultura, tem culturas que falam, não, no dia dos mortos você não pode ligar uma televisão, uma música, porque na verdade é um dia de luto. Os outros falam, não, eu vou festejar a vida da pessoa, a vida que ela teve, os ensinamentos, a sabedoria dos meus antepassados. É uma forma de ver. Então, nesse dia,
sim, pode aproveitar de muitos entes queridos vir, mas não é necessariamente nesse dia, é só uma marcação mesmo, para que fique assim, um dia para ter essa lembrança da reverência. Mas na verdade, os nossos entes queridos, de acordo com a situação de cada um, eles vêm nos visitar não um dia no ano, mas sempre que é permitido e sempre que é necessário. Não, e puxando um gancho dessa parte de pode visitar ou não, é muito comum, né, quando alguém passa dessa vida para uma outra e fala, ah, foi dessa para melhor. Sim. E aí, muita gente entende o melhor como algo esplêndido, vai estar lá no céu com Jesus. E aí, você poderia explicar um pouquinho melhor o que é esse melhor? O que a pessoa aprende com esse melhor? Como que é essa Eu acho coisa? interessante que tem uma visão de que, assim, o paraíso, né, é um lugar que você vai ficar deitado comendo uva, né? E, na verdade, não tem isso. Na verdade, não existe um paraíso. Existe outras, você vai viver uma outra vida, em outros planos. Inclusive, você pode encarnar nesse próprio, né, no próprio plano terrestre, você pode reencarnar ou encarnar em outros planetas. Então, na verdade, o que você vai fazer quando você tem esse momento de passagem, que é o momento da morte, é dar continuidade a seus aprendizados, a seus planos, em outros planos, em outros lugares. Então não tem muito essa ideia de um descanso eterno, sabe? Assim, eu vou descansar. Não, você vai dar continuidade. Inclusive, dependendo daquilo que a gente plantou, nós também não vamos para lugares que têm somente uma continuidade positiva. Muitas vezes, dependendo de tudo que a gente planta nessa vida, das nossas ações, do nosso comportamento, nós vamos dar continuidade energética àquilo que a gente já estava tendo. Será algo deletério, a gente vai também para planos deletérios, planos difíceis, de sofrimento, porque na verdade é uma continuidade. Por isso que eu acho tão importante a gente tirar essa ideia que a morte é um fim, que a morte é assim, não, acabou, ou se não reset, tipo, você morreu, você virou um santo. Tem pessoas que a gente vai falar da pessoa que morreu, ninguém lembra de tudo que ela, não, uma pessoa maravilhosa, mas fazia um tanto de coisas às vezes que não. Então, assim, a gente não morre e reseta tudo e é um fim. Não. É simplesmente uma passagem para outra etapa, mas a gente tem que dar uma ideia de continuidade com a palavra morte. E não o contrário de vida. Não, é o contrário somente de nascimento. Interessante, porque hoje, né, um dos 3 maiores medos da população, se ouve muito, é a morte, o medo de morrer. E aí quando você tem esse entendimento dessa passagem, dá um alívio, mas tem que batutar um pouquinho ainda para poder refletir e falar, nossa, realmente tem uma continuidade aqui nesse mundo de passagem. Qual que é o recado que você daria para essas pessoas que são assim, ouviu a palavra morte e já sai correndo, já fala, nossa, não posso ir, já fica descabelado, já dá aquela aflição? Sim, que eu acho que o recado que eu posso dar é que a morte não existe. Que o que existe é a vida, é a continuidade da vida. Que os seus entes queridos, eles estão vivos em outros planos, eles continuam sendo quem eles são. Eles não desapareceram porque eles morreram no físico. Os sonhos, as ideias que eles são, o amor que une vocês não se dissolveu porque houve a morte. Que na verdade, eles continuam vivos, com sonhos, com amor, com o elo que une vocês, só que simplesmente em outro plano. É como se eles tivessem viajado para um outro lugar, mas é um lugar que a gente não consegue acessar tão facilmente. Mas eles estão continuando seus projetos, eles estão continuando a vida. Então a gente tem que ter essa ideia de que há uma continuidade e que na verdade você não precisa. Eu entendo que a gente tem medo. E eu entendo você se você tem medo, porque a gente tem medo do desconhecido. Porque ninguém, né, não tem uma coisa tão clara, apesar de ter muitas pesquisas de experiência de quase morte, de ter muitas matérias sobre isso, os livros, mas ninguém realmente chegou e falou, é assim do outro lado. Né? Então, a gente fica com medo do desconhecido, mas esse desconhecido é um desconhecido só porque a gente acha que vai ser uma coisa totalmente diferente. Não achem isso, você vai simplesmente continuar sendo você não vai se perder, porque a gente fica um pouco com medo de morrer, achando que a gente vai sumir. Que a nossa identidade vai dissolver na palavra morte. E a identidade de ninguém se dissolve na palavra morte. Vocês vão continuar sendo vocês, as pessoas que vocês amam continuam sendo elas, e é uma continuidade de projetos. Bom, muito obrigado, Sara, por a sua participação. Esse processo de continuidade, eu acho que deu uma visão muito boa para nós, que nós começamos como bebês, crescemos e não morremos. Continuamos uma outra vida, continuamos dando sequência ao nosso espírito, à nossa alma. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Não se esqueça de dar o like, comentar. Se gostou, compartilha com parentes, amigos,
com alguém no trabalho. Se tiverem qualquer dúvida, nossa, adoraria desse tema, coloca nos comentários que a gente comenta nas próximas lives. Agradeço imensamente e que tenham uma ótima semana, um ótimo ano daqui para frente.